Qual o espaço que você tem que ter para criar suas galinhas caipiras? Piquete, galinheiro. Vamos olhar o galinheiro aqui, ó, mais de perto, ó. Galinheiro e piquete. Qual o tamanho que você tem que ter? Quantas aves por metro quadrado dentro do galinheiro e dentro do piquete? Hoje a aula é sobre isso. Eu vou resgatar uma aula ao vivo que eu fiz. Falei sobre isso com o maior detalhe possível para você realmente entender. Se você ficar até o final desse vídeo, não tem como você não ficar sabendo do espaço que você precisa ter, tanto de galinheiro quanto de piquete, para ter suas galinhas caipiras nessa tranquilidade aqui. Galo canta galo canta lá e ó, não tem problema nenhum. Então você precisa saber disso. Mas em relação a espaço, a gente está falando de estrutura. Estrutura tem muito mais coisa. Como é que faz o galinheiro? Qual a altura de parede, telhado? Como fazer manutenção do piquete? Coisa que muita gente esquece. Bebedouro, comedouro, ninho. Tudo isso tem que caber nesses espaços. E eu consigo lhe dizer tudo isso dentro de um e-book chamado e-book Estrutura Necessária para ter um negócio com galinha caipira. Eu vou deixar o link aí na descrição. Depois que você assistir esse vídeo, você vai e consegue baixar esse e-book aí e adquirir para você. Beleza? Então depois que acabar essa aula, você vai na descrição desse vídeo, tem um link, e você adquire esse e-book que você vai entender tudo sobre estrutura. Desde espaços até ferramentas e equipamentos. Beleza? Assiste o vídeo todo, depois baixa para você. Um abraço. Vamos falar de espaço. Ele falou, a pergunta dele foi assim, ó. Qual o espaço necessário? Mas tem gente que pergunta assim, quantas galinhas por metro quadrado? Né? Quantas galinhas no espaço? Então vamos falar sobre isso aí hoje. Vamos separar em duas áreas, galinheiro e piquete. Beleza? Falando de galinheiro, 5 aves por metro quadrado. Via de regra, 5 aves por metro quadrado. Sandro, eu posso botar mais? Pode. Depende da condição de o seu entendimento sobre manejo. O seu entendimento sobre manejo. E que raça você está utilizando. E que finalidade de criação. Mas via de regra, você não sabe nada. Está começando a criar galinha agora. Está aprendendo agora. Já aprendeu a teoria. Está aprendendo a prática agora. 5 aves por metro quadrado, tanto para abate quanto para postura. Via de regra, vamos pensar um pouco? Eu gosto que meus alunos pensem. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. A galinha especializada poedeira normalmente é menor, engorda menos, cresce menos do que a galinha de abate. A galinha de abate cresce mais, a galinha de postura cresce menos. Ok? Ó, abate, postura. Abate, postura. Se essa daqui é maior do que essa, por que eu uso 5 aves por metro quadrado nos dois casos? Porque dentro do galinheiro de postura, como ela é menor, poderia caber mais, mas tem equipamentos como puleiro, tem equipamentos como ninho, tem mais bebedouros, tem mais comedouros. Então por isso que você usa o mesmo número, 5 aves por metro quadrado. Lembrando que se você tem menos que 50 aves, nunca falei isso desse jeito agora, nunca falei. Se você tem menos de 50 aves, é bom você trabalhar com 2 ou 3 aves por metro quadrado. Quanto menos aves você tiver, menos aves por metro quadrado você deve colocar. Vou repetir. Quanto menos galinhas você tiver, menos aves por metro quadrado você deve colocar. Se você usa 5 aves por metro quadrado e você tem menos de 50 galinhas, vai ficar apertado. Matemática física. A movimentação é menor. O espaço para movimentação é menor. Parece que é igual, mas não é. Faça um teste. Meça 1 metro quadrado no chão. Certinho 1 metro quadrado. Como é que faz 1 metro quadrado? Você faz um quadrado de 1 metro cada lado. Risque no chão, meça 1 metro aí. Risque no chão. E bote 5 galinhas dentro para você ver como é que fica apertado. A questão... Ai, caiu foi o estabilizador aqui. A questão é que quando você tem mais aves, você tem um galinheiro maior,
Como as galinhas ficam sempre em movimentação, ou deveriam ficar, então tá sempre trocando de espaço, fica legal. Mas quando você tem um espaço pequeno, não tem como a galinha se movimentar, então acaba ficando apertado. Então 5 aves por metro quadrado, mas atenção, se você tem menos de 50 galinhas, você tem que botar 2 ou 3 aves por metro quadrado, ok? Então é simples. Se você tem a quantidade de galinha que você quer, é só você multiplicar essa quantidade por 5, você vai saber o tamanho do seu galinheiro. Se você já tem um galinheiro, multiplicar não, perdão. Vamos voltar. Se você tem a quantidade de galinhas que você quer, é só você dividir, não multiplicar, dividir essa quantidade por 5, você sabe qual vai ser o metro quadrado que você precisa. Ah, eu quero 100 galinhas. Se eu dividir por 5, dá 20. Então, 20 metros quadrados você vai precisar de galinheiro. Se você tem o inverso, digamos que você já tem o galinheiro. Eu tenho um galinheiro de 30 metros quadrados. Aí você pega esses 30 metros e multiplica por 5. 30 vezes 5, 150. Então cabe 150 aves. Ok? Isso é espaço de chão, ok? Eu não sei se esse galinheiro que você construiu, se você subiu parede, se você não subiu parede, se você botou norte e sul, se botou leste e oeste. Tudo isso influencia na quantidade de galinha que você vai botar. Eu estou falando aqui do padrão de conceito. Por espaço, 5 aves por metro quadrado. Beleza? Deu para entender galinheiro aí, minha galera do YouTube? Bota aí, entendi. Você que está aqui no Instagram, a Luan, o José, a Franciene, Lucas, José, o Leite. Um abraço para vocês. E Francilene, Marek Martins. Francilene, foi você que entrou no Clube dos Produtores ontem? Um abraço aí. José Kennedy, Benilton, Alex Pereira, Helder, Diego. Um abraço aí para você. Serra Talhada, olha que legal. No Pernambuco. Maranguape, São Cristóvão. Beleza, então 5 aves por metro quadrado com essas observações que eu fiz aqui em relação desculpe, a quantidade de ave e a finalidade de criação que você vai escolher. Já no piquete, engasguei. Já no piquete, você vai usar de 1 a 2 aves por metro quadrado. 1 ave por metro quadrado se for abate, 2 aves por metro quadrado se for postura. Abate você precisa de mais espaço, porque você vai ter machos que vão querer brigar. Você vai ter machos, já alguns deles aí, dependendo da idade, se você for levar até 150 dias, 180 dias, já vai ter alguns querendo subir em galinha. Então isso causa conflitos. Então você tem um espaço maior e, claro, porque é uma galinha que precisa engordar. Precisando engordar, precisa de mais espaço. Então, 1 ave por metro quadrado no piquete. O piquete precisa ser maior, ok? No caso de galinha de postura, a galinha não precisa engordar tanto, ela é uma galinha menorzinha, e você que é produtor, você precisa de controle, você precisa de um controle maior, você precisa ver todas as galinhas precisam estar mais próximas do galinheiro, então você tem um galinheiro um pouco menor, 2 aves por metro quadrado. Lembrando que, se você tem um piquete que não é preparado para as galinhas, é um piquete que não tem sombra, é um piquete que não tem vegetação, é um piquete que não é seguro, é um piquete que não tem nenhum tipo de atrativo, é um piquete quente, as galinhas não vão querer ficar lá. Então você precisa de um piquete ainda maior do que isso, para dar ainda mais espaço para a galinha, para ter mais possibilidade de você botar uma árvore, de você plantar alguma coisa. E aí você vai fazendo a manutenção. Quem acompanha a gente há mais tempo, a gente tinha um piquete aqui de praticamente 900,
1000 metros quadrados, depois a gente reduziu de novo. A gente já está na quarta redução, porque a gente foi melhorando o piquete a cada tempo. Eu tinha de 900 metros quadrados, mas eu não precisava de 900 metros quadrados. Mas o piquete era totalmente ruim. Fui melhorando, diminuí. Fui melhorando, diminuí. Fui melhorando, diminuí. Entendeu? Então, quanto mais degradado for seu piquete, maior você precisa tê-lo para dar espaço de você ir melhorando. Desculpe, cada conjunto aí para você melhorar isso. Beleza? Então, 5 aves por metro quadrado dentro do galinheiro, com todas as observações que eu fiz, para você aumentar ou diminuir. 1 ave por metro quadrado se for para abate, 2 aves por metro quadrado se for para postura. Essas duas últimas opções, desculpe, dentro do piquete. Ok? Galinha precisa de espaço para se desenvolver. Galinha em local apertado é mais fezes concentrada, é mais possibilidade de doença por causa de fezes. A insalubridade é maior e aí você pode se complicar. Beleza? Enquanto você